time aí de técnicos que estão nos ajudando. Muito bem, Gilberto, doutor Gilberto, muito bom dia. Bom dia, Osmar, bom dia, Odair, bom dia a todos que nos veem e ouvem agora pelas plataformas e pela rádio. Muito bem, opa, muito bem, nossos queridos comentaristas. Hoje nós temos 3 temas para abordar, são importantes, então a gente vai pedir um pouco de objetividade aí, não que vocês não sejam objetivos, né? Mas hoje a gente, como tem 3 temas, a gente não vai poder ficar debatendo muito cada um deles, mas queremos a sua opinião, claro, a opinião de vocês a respeito desses 3 temas. O primeiro deles, eu gostaria de um comentário adicional que já foi feito na última terça-feira, porque saíram novas informações também a respeito do assunto. Inclusive hoje está sendo o tema da nossa enquete, o dia de hoje aqui, essa visita da dama do tráfico amazonense no Ministério da Justiça, inclusive com as despesas pagas pelo Ministério dos Direitos Humanos, que, para se defender, o ministro dos Direitos Humanos disse que quem o ataca por conta desse pagamento das despesas que foi assumido aí pelo Ministério dos Direitos Humanos é o fascismo à brasileira, seja lá o que ele quis dizer com o fascismo à brasileira, né? Essa foi a defesa dele com relação a ter pago as despesas da dama do tráfico amazonense na visita aí a Brasília. E esteve lá em audiência com 2 secretários do Dino, enfim, o Dino já disse que não sabia de nada. Vamos lá, um comentário do doutor Gilberto a respeito dessa situação, doutor Gilberto. Essa senhora, ela esteve lá em março, abril e novembro. Penso que haveria tempo suficiente para executar algum tipo de verificação de compliância a respeito dessa situação. No entanto, demonstra aqui a ascensão do crime organizado, que de uma forma ou de outra está procurando se infiltrar nas mais altas organizações do Estado brasileiro. E não tem vergonha nenhuma de fazer isso. Penso que os assuntos até que foram levados podem ser importantes, no entanto, haverá a necessidade de se aplicar filtros, de verificar essas organizações não governamentais e os seus integrantes, para justamente eliminar esse joio do meio do trigo que se tem. Com relação às informações passadas pelo jornal, o jornal não acusou de nada, ele simplesmente, o Estado de São Paulo, os 2 jornalistas que fizeram a reportagem, eles simplesmente narraram fatos com base em documentos e demonstraram efetivamente que há uma infiltração. Tanto é que essa situação já foi suficientemente investigada pela Polícia do Amazonas, que demonstra exatamente o tamanho dessa organização e o tamanho dos tentáculos que ela coloca de fora. Eu volto a dizer, há necessidade de se tomar mais cuidado com relação a essa questão. E outra coisa, não dá para ficar passando pano nessa situação. Dizer que não houve, que não foi bem assim. Não, há necessidade de controle. Quando nós fizemos a faculdade lá, tivemos aula de teoria da economia, o nosso professor Celso Zip dizia que administrar é planejar, organizar, dirigir e controlar. Eu acho que está faltando controle e planejamento nesse governo. Osmar, seu comentário também, complementar já o que você falou aí na última terça-feira. Sim, eu já disse na terça-feira que para mim foi um erro grave, porque isso, um órgão público, ele tem que cuidar, ele tem que se prevenir, não basta só ser honesto, tem que parecer honesto, como se dizia da mulher de César. Então, esse é um dado importante. Outra coisa, eu vejo, na verdade, a notícia estampada nos jornais e alguns órgãos de imprensa, ela está em negrito, a parte que se refere aos ministérios, e está em negrito no sentido figurado, eu quero dizer, e está normal nos demais fatos, porque, na realidade, essa senhora, ela esteve no Ministério da Justiça, no Ministério dos Direitos Humanos, ela esteve no Congresso, inclusive bateu foto com Boulos e Janones, esteve no CNJ e esteve junto com o grupo. Então, a notícia, ela foi
como disse, pintada em negrito com o que se refere aos ministérios e deixada com cor normal na outra parte. Eu penso que foi um grave erro, sim, o Ministério devia ter pedido, embora essa senhora seja representante legal lá do Amazonas para participar, embora o governo do estado finja que não é verdade. Ela foi nomeada, sim, pela OAB, pela Defensoria Pública e mais um órgão lá que não me recordo o nome, mas ela era representante legal, embora o estado do Amazonas tenha dito que ela não tinha sido nomeada, mas ela era representante legal do estado do Amazonas. Então, acho que teve erro, sim, mas eu acho que o erro, ele, em função da agitação política, ele é um erro pontual, vamos dizer, fraco, pequeno, e a imprensa quer fazer um alarde exagerado, pintando em cores mais de negrito, o que deveria ser normal, porque o jornal devia ter destacado que ela esteve nos 2 ministérios, no Congresso, no CNJ, e o CNJ foi chamado para explicar? Não. Os deputados foram chamados, por que os deputados não chamaram a polícia? Quando as senhoras... Não, ninguém, só o Ministério. Então, eu vejo que foi um erro, sim, mas um erro de falta de controle que deverá ser tomadas medidas, sim. É que os deputados... Deverão Osmar, ser tomadas medidas, sim. É que os deputados eram o Boulos e o Janones. Se fosse alguém da direita que tivesse... os demais também viram essa senhora passando lá. Pois é, mas eu digo, ela bateu foto com o Boulos e o Janones, e esses são queridinhos aí, né? Então ninguém faz nada contra. Agora, se tivesse batido foto com o Nicolas Ferreira, por exemplo, aí a situação era outra, né? Aí a foto estaria estampada em todas as capas, aí não tenha dúvida disso. Mas vamos lá, esse foi um complemento, então, de um comentário que já iniciou na última terça-feira a respeito da visita da dama do tráfico amazonense aí nos ministérios em Brasília e também, como disse o Osmar, bem lembrado, ao Congresso Nacional. Enfim, ela fez um tour lá em Brasília, né? Tava fazendo um belo tour, então passeou lá pelo Congresso, pelos ministérios, CNJ. Custas do contribuinte, nós, né? As custas dos contribuintes, dos pagadores de impostos. Lembrado. Vamos lembrar onde está sendo usado o nosso dinheiro. Sim, mas todos os participantes receberam. Mas elas não têm ligação com o crime organizado. Exatamente. O que piora, talvez, né? Não sei se piora ou melhora a situação, né? Pelo fato de todos terem participado, né? Mas vamos lá, gente, segundo tema do dia de hoje é o seguinte, tá chegando o Natal, né? Tá chegando o final de ano e todo mundo programa suas férias, né? Seus passeios, suas viagens, e o governo Lula não é diferente, e dessa vez vai para Dubai. Aí depois dá uma esticadinha lá pela Arábia Saudita, pelo Catar e pela Alemanha, em mais uma viagem programada aí pelo senhor Luiz Inácio Lula da Silva e toda a sua comitiva, com certeza. Começo agora por você, Osmar, mais uma viagem desse ano, esse primeiro ano de governo aí do governo Lula. Bom, pelo que eu vi, ele vai participar de uma cúpula de meio ambiente no Dubai, não sei se é Dubai, enfim, no país árabe ali, ele vai participar, depois ele vai voltar. Eu não sei dizer se é exagerado ou se não é, né? Me parece, à primeira vista, me parece sempre um gasto desnecessário, porque eu acho que hoje tem, no caso da cúpula aí, eu acho necessário. Na Alemanha, eu vi que ele vai se reunir com empresários lá, vai levar mais empresários, e os outros dois eu não consegui ver, mas na Arábia ele vai participar de uma cúpula lá sobre meio ambiente. E na Alemanha eu vi que ele vai se reunir com empresários para tratar de assuntos de investimento no Brasil. Então, eu não saberia dizer se essas viagens são positivas ou não, se esse gasto é necessário. Eu só vi, na mesma reportagem que eu vi sobre Lula, eu vi que os governos, comparativamente, esse governo até agora gastou 755 milhões em viagens, nacionais e internacionais, o governo no conjunto. E o governo anterior gastou 1,5 bilhão ano passado.
Então, eu não saberia dizer se essas viagens são necessárias. Me parece que aquela viagem para a China foi um exagero, a viagem para a Índia foi um exagero, mas eu vejo necessário também o presidente viajar. O presidente não é como um advogado que tem que vir para o escritório fazer petição, nem como um pedreiro que tem que levantar a parede. Ele é um representante, o chefe político de um país. Então, ele não é um operador de trabalho, ele é um representante só. Eu espero que essa traga benefício a essas viagens, mas a princípio, me parece um gasto exagerado, mas eu também acho que vai trazer benefícios para o Brasil, de certa forma. Eu só não gosto da retórica, do jeito que o Lula se comunicar, porque eu vejo ele muito diferente do que ele já foi. Aquele homem otimista, aquele homem que buscava o progresso a todo custo. Agora eu vejo ele magoado e eu vejo ele soltando essas mágoas nos discursos dele, em todas as formas de discurso. Né? Antes eu vi o Lula otimista, querendo ver o Brasil crescer. Agora eu vejo um homem rancoroso que parece que esqueceu aquele discurso anterior. Doutor Gilberto. Concordo que ele é rancoroso, tanto é que ele disse que voltou à presidência para se vingar. Mas vamos às viagens. Com relação às viagens, ele vai participar de uma COP, que é uma conferência do meio ambiente. Eu gostaria de saber se ele vai levar a informação dos países participantes das medidas que o Ministério do Meio Ambiente está tomando para combater os incêndios no Pantanal e na Amazônia, porque as florestas estão ardendo, estão queimando, e nenhuma atitude por parte do governo federal é anunciada, nem mesmo pelo consórcio. Na Arábia Saudita, eu verifiquei que ele vai falar sobre o PAC. Na Arábia Saudita, talvez ele vá buscar areia lá na Arábia Saudita para usar nas obras aqui do PAC no Brasil. Não sei o que a comunidade árabe da Arábia pode interessar no Brasil no PAC. Ao PAC. Na Alemanha, ele vai tratar com empresários, microempresários, e também eu vi que ele tem uma audiência com o primeiro-ministro Scholz. O primeiro-ministro ele já demonstrou com clareza a posição da Alemanha em relação a esses conflitos no Oriente Médio, em Israel e Hamas, e na Ucrânia. Inclusive, para a Ucrânia, houve fornecimento, inclusive, de material bélico. Quer dizer, o Brasil, por ser o representante com ideias, vai lá participar com ideias atrasadas, com ideias ultrapassadas, e eu não vejo o que vai contribuir. Essa ideia do Lula de se transformar num grande líder internacional pacificador não cola mais. Tanto não cola que qualquer discurso que ele faça aqui no Brasil, ele faz no sentido de dividir a sociedade. Ele não está nada conciliador, ele continua em campanha, ele continua em luta contra uma boa parcela dos brasileiros. Ouvi dizer pela imprensa, verifiquei dizer para a imprensa que ano que vem ele vai passear pelo Brasil, em vários locais do Brasil. Vamos ver então a popularidade desse senhor como estará. Eu acho tremendamente desnecessário esses gastos que são feitos agora, porque ele vai visitar países do Oriente Próximo, do Oriente Médio ali, e a Alemanha do Ocidente. E a visão que o Ocidente tem dele atualmente é muito ruim. Tanto é que um jornal da França perguntou se ele ainda era amigo do Ocidente. Muito bem, tá aí os comentários dos nossos comentaristas a respeito dessas viagens, novamente viagens agendadas do presidente Lula nos próximos dias aí para o Oriente Médio, começando lá por Dubai, depois pelos Emirados Árabes, Catar e finalizando na Alemanha. E agora, para a gente fechar o Política com Pimenta, nós vamos pedir aí comentários dos nossos queridos comentaristas a respeito das eleições argentinas que acontecem nesse final de semana. Na terça-feira, certamente, já estaremos comentando aqui os resultados, o resultado, aliás, da eleição.
e uma reviravolta acontecendo por lá, porque depois de o Massa ter ganho o primeiro turno com uma vantagem interessante, significativa, difícil de ser virada até o segundo turno, a gente vê lá o Milei encostando nas pesquisas, e a partir de agora não se pode mais divulgar o resultado das pesquisas por lá, em função da lei eleitoral, e uma incógnita está a eleição argentina, doutor Gilberto. Bom, exatamente. Houve o primeiro turno e o Massa se sobressaiu, penso eu, em função de que haviam também as eleições legislativas e municipais. E, portanto, houve um engajamento maior da população e das famílias que envolviam pessoas que trabalham principalmente para o governo. Há a notícia que agora, nesse segundo turno, haverá um feriado na Argentina. Há falta de combustível, a gente tem recebido imagens, informações que são feitas grandes filas nos postos à procura de combustível, e talvez esse voto seja de revolta, ou para continuar, com Massa em função da possível ou possibilidade de perda de alguns direitos por parte da população. A expectativa é que o Milei vencendo, possa alterar e mudar os rumos da Argentina, que já foi um país rico, que já foi um país pujante. No entanto, agora ele está dominado pela esquerda e está afundando a cada dia, a cada momento que passa, com a desvalorização assustadora do peso. Vamos ver se vai ganhar o voto do medo, que será para Massa, ou o voto na esperança, que será para o Milei. Realmente, fazer um prognóstico está difícil, até porque a gente conhece assim nuances superficiais dos argentinos, que é um país extenso e grande, com diversas nuances, mas eu acho que o voto na esperança vai prevalecer. Osmar Campreguers, sua opinião a respeito dessas eleições, Osmar, tem um prognóstico? Na verdade, eu vejo assim o argentino num dilema. Imaginando uma família que tem um paciente na UTI que está piorando há muito tempo, tem o doutor Massa ao redor dele, que diz que ele vai melhorar, mas ele está piorando, e o doutor Massa diz que o paciente vai melhorar. E o outro médico lá fora chama a família e diz: não, eu tenho a solução, vou arrancar todos as mangueiras ali, vão arrancar tudo isso, que o paciente vai melhorar. Então, é um dilema grande para a Argentina, porque qualquer solução é muito duvidosa a eficácia dela. Um está tratando o paciente e o paciente está piorando. E o outro está dizendo: não, o tratamento está completamente errado, vamos tirar ele dali, tirar da UTI, que ele vai embora sozinho. Então, é um dilema para o argentino. E eu não saberia dizer hoje, aqui no Brasil, o que é menos ruim para a Argentina. Melhor, eu acho que não vai ser de qualquer forma, mas o menos ruim. Mas eu acredito que vai ser como no Brasil, uma eleição tipo 51 a 49, 48 a 52, mais ou menos nessa proporção vai ser a eleição. E, de fato, é de difícil prognóstico, e também as soluções que os candidatos apresentam, elas são duvidosas em ambos os lados. Um apresenta uma solução radical, ao contrário do que está sendo feito, o outro diz que o que está sendo feito está bom e vai melhorar ali na frente. Então, o argentino tem essa tarefa de tentar acertar para ver se o país finalmente pega o rumo certo, e que seria bom para o Brasil também. Muito bem, essas eleições acontecem no domingo, dia 19, e na terça-feira a gente já vai aqui comentar, né, o resultado dessas eleições. Vamos ver, Milei ou Massa, o que será que o povo da Argentina vai escolher para lhes governar nos próximos 4 anos lá também, né, o mandato de um presidente lá, né? Os próximos 4 anos também, então, da Argentina, nosso país vizinho aqui,
que nos interessa bastante, porque muita gente vai para a Argentina viajar, muito argentino vem para o Brasil também, veranear por aqui, e ultimamente essa relação está conturbada, né, em função das dificuldades que o país argentino está passando lá. Quero agradecer a participação dos nossos comentaristas em mais uma edição do Política com Pimenta nesta quinta-feira e desejando a vocês, doutor Gilberto, Osmar, um excelente final de semana. Voltamos a nos ver aí então na próxima terça-feira. Osmar, um abraço. Abraço daí, abraço doutor Gilberto, abraço aos nossos ouvintes, nossa equipe, bom final de semana a todos. Doutor Gilberto, um abraço. Osmar, um abraço. Odair, um abraço. Tenhamos todos nós um final de semana bom e um final de semana melhor ainda, com sol, por favor. Pois é, né? Vamos lá então, dando sequência aqui na nossa programação do Repórter Cultura. Esse foi o quadro Política com Pimenta nesta quinta-feira. Acabou o gás ou água? Conte com a agilidade da Pérola Gás, água de 20 litros e 10 litros, fardinho de água de 500 ml e 1,5 litro com gás e sem gás.